Pessoal, para quem está começando com DevOps, eu criei um conteúdo para você fazer de teste. Para quem não sei se sabe ainda a ferramenta, chama Terraform para aprovisionamento de servidores, máquinas virtuais, servidores, e o Ansible para configuração e gerenciamento ali dos servidores, né? Se você precisar fazer alguma instalação, configuração, entre outros. Nesse cenário que eu criei, a ideia era vai rodar o Terraform, vai criar uma VM na Oracle. E por que eu criei a Oracle? Por conta que ela é gratuita. Então você pode usar o recurso de ter um servidor na nuvens e praticar como DevOps. Então eu escolhi essa ferramenta para mostrar para vocês por ela ser gratuita. Então o Terraform, a gente vai rodar ele vai criar a máquina virtual. Quando ele criar a máquina virtual, que é o servidor, o Ansible ele entra na jogada que é atualizando o sistema, instalando alguns arquivos, alguns programas, e também instalar o Docker para subir algumas ferramentas para DevOps, como o Jenkins para CI/CD, o Grafana para monitoramento e o Prometheus para as métricas, para mandar para o Grafana. Então, nesse laboratório que eu criei aqui de teste, você vai poder então com um comando rodar criar o servidor e deixar o servidor pronto e já certo para acessar depois ele o serviço. Como vocês podem ver aqui, esse é o My do Terraform. Aqui é na onde que tem todos os comandos que ele vai criar o servidor e as políticas de portas específicas. E aqui é o playbook do Ansible, que é depois que tiver configurado, ele vai pegar o IP e a chave de SSH do servidor e vai instalar alguns as ferramentas essenciais, atualizar o sistema, instalar as ferramentas essenciais, as chaves, instalar o Docker, vai fazer algumas configurações no usuário, vai instalar a VPN para depois precisar conectar a VPN, que é outro cenário. Vai liberar as portas no Firewall do próprio Linux. Vai terminar de fazer essa configuração e vai instalar o Docker. E através que o Docker tiver instalado, depois ele vai chamar os instaladores do Docker. Então dentro do Docker a gente vai instalar já o Jenkins, a gente vai instalar o Prometheus e a gente vai instalar o Grafana. E também a gente vai instalar também o Portainer, que é para gerenciamento dos containers via web. Então, para vocês verem aqui, já vai deixar tudo funcionando. E aqui a gente vai rodar esse no workflow lá do GitHub, esse deploy, que é que ele vai fazer o CI ali da CI/CD desse deploy, chamando o Terraform e depois o Ansible. Aqui eu deixei já para vocês verem a cloud da Oracle, como vocês podem ver aqui. Essa aqui está até terminada, excluída, vai ser criada uma nova. E aqui é na onde está o repositório, né? Então eu criei aqui via no VS Code. Essa ferramenta é muito bacana. Aí eu dei um commit, um git push lá no repositório, subiu aqui. Agora eu vou vir aqui no Actions, aqui da própria GitHub. Vou vir aqui no deploy, que é o que eu comentei que eu fiz. E assim a gente vai dar o comando então para ele começar a fazer essa configuração do serviço. Aí eu entro aqui, eu vejo em tempo real, clico no Terraform. Então primeiro ele está rodando o Terraform, ele deu um inicial Terraform. O Terraplan ele está fazendo uma verificação se está tudo certo, se não vai ter nenhum erro, e depois vai dar um apply, que é na onde ele vai subir os servidores.
e depois aí ele vai estar criando, ele vai ver se foi certo ou não. Se ele der certo, ele vai ficar tudo verdinho, aqui está em andamento, mas a hora que ele ficar verdinho, ele vai subir depois o outro serviço. E nesse tempo aqui a gente está vendo aqui, então vamos ver se vai ser criado, né? A hora que ele dá verdinho aqui. Como vocês podem ver, foi criado. Se eu vim aqui agora atualizar, ele já mostrou que foi criado. Aqui ele já deu até o IP, né, com o IP interno. Então ele foi criado todo já a configuração, então esse servidor já está no ar. Agora ele está vindo no configure, que é a segunda etapa do Ansible, né? Aqui ele está fazendo o quê? Ele está instalando o Ansible com o Python, configurou a chave SSH para acesso remoto, está criando um inventário, está fazendo, aguardando a conexão, falou que está tudo ok via SSH, porque ele importou a chave. Agora ele está executando o Ansible. Se vocês podem ver aqui, ó, se eu vim aqui e colocar na porta, por exemplo, do Jenkins, que é 8080, vocês podem ver que não está atualizado ainda. Ó. Você vê que não está funcionando nada. Ó. Opa. Ó, não está funcionando. Aqui ele já falou então que atualizou o sistema, deu um update, um upgrade. Agora ele está instalando as ferramentas essenciais, que se a gente olhar aqui, as ferramentas essenciais são essas daqui. Ó, ferramentas essenciais. E assim, pessoal, qual que é a ideia, né, desse intuito aqui, dessa primeira versão que eu fiz, né? Que é para você, então, vamos supor que você precisa começar do zero, aí você precisa criar um servidor na nuvem e você precisa subir os recursos mínimos ali para ferramentas para funcionar começar o DevOps. Então esse seria tipo já um script, né, já pronto para você já começar com isso. E aí a ideia depois, né, criar outros conteúdos até mesmo para compartilhar para vocês que estão aprendendo, né, que fazer o que? Criar outro, né, que aí você já vai estar configurado esse daí. Ele vai lá e roda no Jenkins outros deploys, né, que é para você, o exemplo assim, agora que eu já tenho um DevOps funcionando ali na minha operação, eu quero criar mais coisas, já quero fazer aqui a hora que eu der um commit, um push no, exemplo, criei um site, ele já cria um servidor, já sobe o site e coloca no ar, dá para fazer também. Então assim, dá para fazer N coisas, mas esse daqui o intuito é para primeiro ali, começando ali o serviço. Tipo, não tem nada, vou começar agora. Aqui ele já tá, então já instalou, né, as ferramentas, instalou já a chave.
Agora ele está instalando o repositório do Docker. O Docker, para quem não conhece, é em container, né? Então você roda as aplicações dentro dele. E o legal é que se você precisar mudar de servidor, você salva ele e importa lá em outro serviço. Então ele já sobe o jeito que está ali. Então ele é muito mais rápido, né? E ele é compatível com N, como fala? Com N serviços de servidores. Então ele não tem que ficar mudando os parâmetros. Mesma coisa, se você instalar alguma coisa no Windows e depois passa para Linux, talvez você vai fazer algumas mudanças de parâmetro. Já o Docker não. O Docker, você instalou o Docker, depois você subiu a aplicação do Docker, ele já vai funcionar. Pessoal, como vocês podem ver, que ele já está na etapa aqui que ele já criou. Agora ele está subindo as portas, né, no Fire, que é portas específicas. E aqui ele está baixando agora as imagens do Docker, né, do Jenkins, do Prometheus e do Portainer e do Grafana. Ainda ele não subiu, né? Ele vai subir daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês, ó. Ainda não está funcionando. Aqui ele abaixou as imagens, agora ele vai subir no Docker Compose. Também deu tudo certo. Agora ele está esperando o serviço subir. Ó, já subiu o Jenkins. Porta 3000 também já está funcionando, que é o Grafana. E o Portainer, que é para gerenciar os containers do Docker. Aqui ele fala, ó, que foi então criado o Grafana, Prometheus. E tá tudo funcionando. Aí, ó. Falou que deu tudo ok. Como vocês podem ver, tudo verdinho. Então deu tudo certo o deploy. Então ele criou o servidor, configurou o servidor e deixou pronto. Quer dizer, num deploy aqui de 7 com 15 minutos, né? 15 minutos, deixou a instalação do servidor e a configuração tudo funcionando perfeitamente. É isso, pessoal. De imediato criei esse conteúdo, vou compartilhar aí para vocês quiserem fazer, para vocês começar a se aprofundar. E é um pouco sobre o que eu fiz hoje.